Deixa eu colocar para gravar aqui. Você está me ouvindo? Estão ouvindo? Eu tô. Boa. Bom, beleza. Coloquei para gravar. E aí a gente pode iniciar aqui. Novamente eu vou pedir desculpa para o Bruno, para a Shirley, para a gente só voltar uns passinhos atrás aqui. Eu não sei se vocês conseguiram assistir à última reunião, a Giza. Não, né, Não Giza? consegui, Alex. Sendo bem Tá. sincero. Mas ali, na última reunião, a gente falou um pouquinho ali do que acontece por trás de uma inteligência artificial, né? Aqui eu vou retomar um pouco daquela conversa nossa, mas aqui eu já vou iniciar no propósito aqui das reuniões, que é a parte da certificação ali da AWS IA Practitioner, tá? Então, a gente vai iniciar nos assuntos. O que eu vou falar aqui explica muito o que vai ter na parte da certificação, mas aí eu vou mostrar também um negócio bacana que eu fiz aqui. A gente tem alguns simulados ali na plataforma da Udemy já prontos para treinar para a prova. Mas eu montei um formulário, eu montei um simulado usando inteligência artificial e aí eu já vou aproveitar e mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Que aí já fica legal até mesmo para um entendimento do propósito inteiro aqui, que é não só estudar para certificação, mas também aprender ali como que funciona a inteligência por trás, tá? Aqui, então, eu só vou falar um pouco de novo, novamente aqui sobre essa ferramenta do Google, que é o Notebook LM, que ele é importante assim para tudo para todos os estudos que vocês forem fazer, né? Então a gente já falou bastante sobre ele aqui, mas eu vou reforçar alguns pontos e até mostrar essa apresentação aqui que eu gerei usando o Notebook LM, tá? Você vê que a qualidade aqui da apresentação fica muito boa porque tem fontes aqui muito específicas sobre o assunto. A plataforma, aí mais assim para a Giza, que ela não participou da reunião passada, como que ela funciona, Giza? Essa plataforma, ela funciona, ela pode ser gratuita. Eu compartilhei lá com vocês, não sei se vocês chegaram a abrir a, o notebook, tá? Mas quando vocês abrirem, vocês vão ter o nosso notebook do nosso treinamento, que é voltado ali à certificação, e aqui é um outro notebook que eu faço de estudo de IA, tá? Como que ele é separado aqui? Então, você tem a parte de fontes, que aqui você pode colocar diversas fontes. Você pode colocar vídeos, você pode colocar textos, você pode colocar artigos científicos, você pode colocar materiais diversos em diversas linguagens, tá? Então, o propósito do notebook é trabalhar com essas fontes de informação que você colocar aqui: PDF, Word, documentos, links, vídeos. O que o notebook LM vai fazer? Ele vai estudar todas essas fontes e vai aprender tudo isso. Ele vai ler os PDFs, ele vai assistir os vídeos, ele vai fazer todo o treinamento para você ter um especialista aqui dentro de uma plataforma. E aí aqui é o básico que todas as plataformas de IA têm, é um chat que você conversa com todas essas fontes que você inseriu aqui, tá? Então, tudo que você perguntar aqui, ele está relacionado às fontes que você inseriu. Isso é legal porque, por exemplo, artigos científicos que a gente, né, todo mundo, só os cientistas sabem ler um artigo científico. A gente tem aquela dificuldade em entender o artigo científico, ele vai estudar o artigo científico para você e aqui você pode chegar e falar assim, ó, passa para mim quais são os pontos principais desse artigo, traduza para mim alguns pontos específicos, alguns termos que eu não conheço, e assim por diante. E aí ele estudou esse artigo, ele vai te responder aqui no chat. Uma outra coisa interessante do chat, que eu acho que é fundamental, é o tom que você dá para o chat. Então, aqui no chat, você pode configurar ele para ser um especialista naquilo que você precisa. Então, se você quer um professor graduado em PhD, você pode falar para ele, ó, trabalhe aqui como se fosse um... Deixa eu ver aqui se tem a... Aqui não está aparecendo o chat, mas... Peraí. O tom da conversa. Personalizado, né? Quando você clica em personalizado, ó,
aqui você, no chatzinho aqui, você coloca como que você quer que ele responda para você. Ó, que nem aqui, eu deixei esse cara aqui, ó, falando para mim, ó, personalize o estilo, responda como se alguém, como alguém que está fazendo doutorado. Sugira papéis diferentes, fale como se fosse um mestre em RPG, né, o jogo lá de RPG. Aí, aqui, ele vai conversar comigo especializado naquilo que eu falei que ele é. Então, isso é legal também, você dá o tom ali, né, da conversa. E o outro recurso que é fantástico é o que você pode gerar de material com essas fontes. Então, por exemplo, aqui eu tenho materiais que eu gerei, por exemplo, um mapa mental do que a gente vai estudar, por exemplo, né? Não nesse caso aqui desse notebook, no nosso lá também tem o mapa mental. Mas, por exemplo, ele separa aqui para mim por temas, né? Então, se eu quiser me especializar em algum tema específico aqui, eu posso pegar aqui no mapa mental e falar assim, tá, eu vou, por exemplo, no nosso caso aqui, eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre distribuição de probabilidade. Se eu clicar aqui, ó, ele já inicia a conversa comigo sobre esse tema que eu pedi e com o tom que eu falei para ele fazer, entendeu? Então, essa ferramenta a gente vai usar bastante aqui no nosso treinamento que eu vou mostrar ali para vocês os materiais que eu já gerei, que quando eu compartilhei vocês já têm acesso, mas que também vocês podem fazer do jeito de vocês, do jeito que vocês acham melhor de aprender, tá? E aqui, ó, como eu cliquei aqui nesse item, tem aqui, ó, excelência, ó, cadê? Ó, excelente, ó. Depois de transformar as palavras em números, os embeddings vimos antes. O próximo passo da IA é adivinhar qual a próxima peça do texto. E aqui ele explica um pouco sobre probabilidade, né? Distribuição de probabilidade. E aqui eu vou interagindo, ele vai me dando algumas alternativas aqui de perguntas, ou eu posso fazer perguntas específicas, ou eu posso voltar aqui em algum outro tema e pedir para conversar. E assim a gente vai aperfeiçoando o aprendizado, tá? Uma das outras fontes também que eu acho fantásticas, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, mas é, por exemplo, o podcast. Eu gosto muito de escutar podcast. Então, eu gero um material, por exemplo, eu venho aqui, ó, resumo em áudio, e eu peço para ele gerar um podcast para mim, no idioma que eu quiser, se é um podcast de duração curta ou longa, ou padronizado. Também tem um chat aqui que eu posso especificar o jeito que eu quero esse podcast, né? Opa, vou voltar aqui. O jeito que eu quero esse podcast, eu posso especificar. Eu posso ter, por exemplo, o tipo, o formato dele, né? Se é uma análise detalhada, se é um resumo, uma crítica, um debate. E aí ele vai gerar para mim. Eu vou tentar colocar o áudio aqui, não sei se vocês vão escutar. Peraí. Deixa eu ver se vocês escutam. Tá escutando? Faz um joinha aí. Não dá para ouvir nada não, Alex. Não? Não. Não, não vai dar para ouvir porque eu estou usando o mesmo recurso aqui de áudio, então não vai dar para ouvir. Mas aqui, gente, é uma conversa de duas pessoas ali falando sobre esse determinado tema. E é legal para você, tipo, baixar e memorizar isso, né? Ou escutar no celular e tal. Mas você vai, por exemplo, tem um tema aqui que eu não aprendi, eu quero me especificar aqui. Você pode pedir para ele gerar um áudio, uma explicação daquele determinado ponto do estudo que você está fazendo, tá? Então, essa é a ferramenta. Aqui tem outras mais, né? Infográfico, relatórios, apresentação. Você pode fazer apresentações aqui. E aí, na apresentação, aí eu vou entrar num ponto aqui já do nosso estudo, que é o seguinte: usando esse notebook, eu fiz uma apresentação aqui que eu achei legal para a gente falar ali. A gente já falou um pouco nas reuniões passadas, mas aqui dá para a gente fortalecer ali o tema, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui qual que é, que eu estava até com ele aberto aqui.
Oi, voltou, estão me escutando? Sim. Ele dá, aqui essa ferramenta tá dando umas travadas, tá? Então, se Travou travar, tudo. é igual a semana passada também estava acontecendo isso, tá dando umas travadas legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar algum. Ô, Alex, sabe o que é interessante? Você colocar, tipo, você aparecendo como na semana passada, por exemplo, eu não estou conseguindo te ver. Então, eu não sei se está travado ou não, eu vejo pela sua imagem, porque na apresentação não tenho como definir. Não está Ah, aparecendo como na semana passada. tá, eu vou colocar aqui, Por porque eu acho que favor. vai aparecer todo mundo, se eu não me engano. Exato, aí. Tá. Mas é que aparece todo mundo, não atrapalha aqui a tela ou não? Eu acho que se eu colocar assim fica melhor, quer É ver? que Peraí. na semana passada você ficou lá em cima. É, deixa eu ver assim, ó. Como é que tá aí aparecendo para vocês? Põe só a sua aí. Hã? Não quero ver a cara do Bruno, não. Põe só a sua aí. Brincadeira. Layout solo. Caramba, mano. É que a tela encurtou aqui para mim, não sei se é por causa do plano gratuito, mas O professor aí tá devagar, hein? eu vou deixar assim, ó, então, ó. Pode ser? Ficou melhor? Bom, Beleza, que aí não atrapalha a tela aqui, tá? Ficou melhor porque tem Bom, um logo também aqui, que ele estava em cima da da apresentação. apresentação, né? O logo da plataforma. Eu não vou mexer na configuração aqui, porque senão eu. Não, mas agora ficou melhor. Agora Ficou melhor, né? Tá bom. Ó, então essa apresentação aqui, a gente pode começar a imaginar ali como que funciona a inteligência artificial por trás quando a gente digita algum prompt no chat de qualquer. Imagina, vocês podem imaginar GPT, Claude, Gemini, enfim, qualquer chat de inteligência artificial funciona sempre do mesmo jeito, tá? Então, quando a gente está colocando ali um prompt, né, o que acontece ali por trás desse chat? Então, por exemplo, se eu estou digitando ali capital da França esse prompt ele entra dentro de uma inteligência, aí pode ser diversas, né? E ela vai para dentro de uma rede neural, onde vai fazer cálculos matemáticos probabilísticos para prever a próxima palavra. Então, sempre ele funciona da mesma forma. A intenção de uma IA generativa é o quê? É prever a próxima palavra, tá? É prever a próxima palavra, é prever o próximo token, é prever a próxima frase, é prever a próxima imagem, assim por diante, tá? Mas como que ele transforma isso dentro de uma inteligência artificial? Então, isso é feito em etapas, tá? Aqui são as etapas principais. Tem mais etapas dentro de um processo todo de inteligência artificial, mas essas são as principais. Então, quando a gente está falando de um prompt, a IA, ela não entende palavras. Ela não vai entender o significado das palavras, né? Então, se você colocar ali uma palavra cachorro, ela não vai saber que aquilo é um cachorro. O que ela faz é transformar isso em números matemáticos. Então, a primeira coisa que ela transforma, não está aqui na apresentação, mas a primeira coisa que ela faz acho que está na apresentação, aqui, ó. A primeira coisa que ela faz é pegar palavras ou parte de palavras e transformar elas em token. Então, ela vai dar uma representação numérica para essas palavras. E aí, deixa eu voltar. E aí, depois disso, ela vai transformar esses números em embeddings. Não é transformar, ela vai gerar embeddings desses números. O embedding é como se fosse um ponto geométrico, uma latitude e longitude dessa palavra num espaço amostral, dentro de uma matriz multidimensional ali. Imagina um desenho de matriz onde você tem linha e coluna, só que multidimensional. Você tem linha, coluna e dimensão e profundidade.
Então, é uma matriz enorme de todas as palavras de internet e aonde ele vai colocar elas num ponto geométrico. Para depois, essa camada de atenção, aproximar essas palavras. Então, ela vai aproximar ali o cachorro do gato, ela vai agrupar essas palavras em modelos, né? Em determinados modelos. Ela vai falar assim, ó, cachorro tá ligado ali a gato, França ali, né? Que é o nosso prompt. Tá ligado ali a palavra capital, né? Paris, né? Tá ligado ali a capital. Então, ela vai aproximar essas palavras dentro de tudo que ela tem de conhecimento da internet. E aí, essa aproximação é passado por uma rede neural, tá? Aí aqui é só um recorte da rede neural. Então, todos os pontos, cada ponto desse aqui é um neurônio artificial, que ele tem a função de quê? De classificar esses caras. Então, ele vai receber uma informação. Ali naquele neurônio já tem o peso de cada palavra, de cada token. Ela vai dar o nível do peso disso daí para um outro neurônio, e aí ele vai se conectar como se fosse uma rede neural humana mesmo, se conectar até, e fazer isso diversas vezes, até ter a próxima palavra. E aí, a última etapa é dar probabilidade para essa palavra. Então, por exemplo, ó, a palavra, no nosso caso ali do prompt, Paris, é a mais provável possível, de acordo com todos esses cálculos que eu fiz, para o contexto capital da França é. Então, no final das contas, tudo isso daqui nada mais é do que uma grande representação matemática, né? Então, como a gente falou na reunião anterior, ele não tem consciência do que está acontecendo. A inteligência artificial não tem consciência. Ela só está fazendo matemática pura, de probabilidade pura. Então transformou em token. Os embeddings, como eu falei, ó. Então, por exemplo, a palavra rei e rainha, e não é a palavra que eu estou falando aqui, tá? Aqui eu estou representando a palavra, mas imagina que é aquele token, aquele representação numérica da palavra ou da parte da palavra. Ele colocou aqui num plano cartesiano, ó, que rei e rainha estão mais próximos ali do que maçã e banana, que estão aqui mais próximas dentro desse embed. Então, imagina que ali o embedding é só um endereço que ele dá para cada uma dessas palavras. Tá? E aí, dentro, né, dessa complexidade total ali de uma rede neural, né, a gente tem, por exemplo, a palavra manga, que ela pode ter vários significados. Lembra que a inteligência artificial não entende o significado das palavras. Então, manga pode ser manga fruta ou manga da camiseta, né? Então, quando eu determino isso, aquela parte de atenção ali, ele vai aproximar as palavras de acordo com o contexto. Então, se eu estou falando de manga da camiseta, a palavra token, ela já vai ter um endereço no embedding representativo ali para as coisas que têm significado de camiseta. Então, essa palavra manga vai estar próxima ali da palavra camiseta, da palavra camisa e assim por diante. Se o contexto for sobre uma fruta ou alguma coisa do tipo, né, de fruta mesmo, eu tenho o endereço diferente. Então, essa manga, essa palavra, esse token, ele vai estar num outro espaço amostral ali, relacionado com as palavras que eu tenho do contexto de fruta. Tá? Então, essa é a divisão, essa é a parte da atenção ali que ele faz toda essa divisão, né? E aqui, por exemplo, a palavra banco também, né? Você imagina que ali, para identificar, né, que banco eu estou falando de praça ou banco eu estou falando de banco instituição, dentro daquele mapa, as palavras precisam ter significados no mapa multidimensional. Aqui, como eu falei, né, a parte de atenção, né, ó, então o que ele faz é justamente aproximar as palavras, né, a França está mais aproximado ali com o capital, e esse mecanismo de atenção aqui, ele é o quê? Ele é a partir dos tokens do meu prompt, então ele entendeu o contexto e aproximou as palavras, tá?
Cada neurônio desse tem uma função matemática, né? Que aqui é pegar o B, que é a entrada, o W ali, que é o peso, e calcular qual que é a probabilidade daquela palavra dentro do contexto. E aí, cada neurônio desse tem uma função matemática para fazer esse cálculo. Tá? Então, a rede neural ali, ela funciona desse jeito. Aqui, mais uma representação ali do espaço-tempo, né? Eu não tenho nem propriedade para explicar isso daqui para vocês, não tenho conhecimento de espaço-tempo ali na matemática, mas a rede neural funciona mais ou menos no conceito de espaço-tempo multidimensional que existe na matemática, tá? Mas isso aqui eu vou até passar, que eu não tenho nem propriedade para explicar, tá? Bom, então, no final das contas, é pegar toda aquela informação e dar significado para essas palavras. Porque uma inteligência artificial não entende significado. E a função que faz essa previsão, a última lá, né, que a gente falou de definição de probabilidade, na verdade, ela pegar todas as palavras ali que ela recebeu e dar um peso para elas, né? Então, por exemplo, no nosso contexto ali, a capital da França Paris, ela tem a maior probabilidade de ser a próxima palavra. Então, é uma função chamada softmax, que atua dentro de uma rede neural, mas a função dela é dar esse peso e penalizar as palavras que não têm significado nenhum para aquele contexto. Entendeu? Então, ele já descarta também as palavras que não têm significado nenhum, dá uma probabilidade baixa para eles, né? Isso é feito diversas vezes, né? A gente fala aqui de loop infinito, então imagina que o meu prompt ele é passado pela rede neural, vai e volta diversas vezes até achar a próxima palavra específica, né? Bom, e aí no final a gente tem aqui a próxima palavra. Imagina, ó, a matriz que eu falo de multidimensional é a matriz lá da matemática mesmo, só que ela é multidimensional porque ela tem não só a altura, né, a linha de horizontal e vertical, mas ela tem a profundidade também. Então, isso é todo um contexto matemático. Imagina que cada um desses números aqui, ó, são embeddings de tokens de uma frase do contexto do meu prompt ali. Bom, então aqui o que acontece por trás de um prompt, né? Então, quando a gente está digitando um prompt aqui, tudo isso daqui tem muito mais disso, tá, pessoal? Aqui é mais um contexto assim bem resumido do que acontece dentro de uma rede neural, tá? Mas para que eu expliquei tudo isso? Porque aí a gente entra, ó, aqui é o nosso notebook lá, tá? Da certificação. Então, esse é o que eu compartilhei ali com vocês, tá? Eu fiz aqui uma outra apresentação, aí já mais voltado aos temas da certificação, Alex, que aí eu... Alex, Oi? eu tenho uma dúvida aqui sobre Oi? a rede neural. A base da rede neural, como que é assim, tipo, dá para explicar isso? Como que a base ela é alimentada? Assim, de onde que vem a base da rede neural? Ou a rede neural já é a própria base? A rede neural é só um mecanismo, tá? De treinamento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre treinamentos de LLMs. Os LLMs, eles são, por exemplo, é a mesma coisa que eu pegar todos os dados da internet, a base toda da internet, e treinar ela dentro de uma rede neural, ali passando por aqueles pontos específicos, né? Aquela neurônios artificiais, treinando e dando peso, aproximando palavras, dando significado para tudo que existe de conhecimento da internet. Então, quando a gente fala de treinar um modelo, quando eu uso lá o ChatGPT, por exemplo, ele nada mais é... O que eles fizeram? Eles pegaram todo o conhecimento da internet e usaram uma ferramenta de inteligência artificial, que é essa rede neural, né?
aonde eles colocaram esses dados e aí foram calculados pesos e medidas e probabilidades para significados de toda esse conhecimento da internet. Tá? Não sei se eu Tá, não. expliquei. Não, era isso, eu queria saber de onde que era a fonte de dados, mas você me explicou que no caso A fonte era de a dados internet. é o conhecimento. Isso é o que o modelo ali específico atende. Mas a gente tem aqui alguns recursos de aprimorar esse modelo, de pegar esse modelo já treinado e aperfeiçoar ele para um determinado objetivo nosso, tá? Fazer um treinamento do zero. Se eu quiser hoje, por exemplo, pegar todo o conhecimento da internet e fazer um treinamento do zero específico para o meu negócio, eu posso fazer. Mas já existem modelos prontos, já, que eu posso usar eles como base para eu especificar os meus modelos, ou criar outros modelos a partir dele, ou usar esse modelo para uma determinada ação do meu negócio. Tá? Então, já existem modelos treinados para isso. E quando a gente fala de treinamento de modelo, Giza, eu estou falando ali de milhões e milhões de processamentos e recursos de máquina. Às vezes um modelo ele demora dias para ser finalizado. Os caras colocam um modelo para ser treinado num dia, demora às vezes semanas para finalizar. E isso é processamento o tempo inteiro, né? Recurso de máquina ali, recurso de energia. Mas esse modelo que você está falando é um modelo também com uma escala gigantesca, assim, né? Então, com uma escala de dados, de processamento de dados muito grande, assim, né? Mas, assim, falando assim de nós, meros mortais, acho que não precisaria, assim, né? Dependendo do que a gente vai fazer. Não, então, por isso que existem vários modelos, né? Só pegando um gancho do que você falou aqui, deixa eu colocar, te mostrar uma coisa aqui, peraí, rapidinho. Eu tenho uma ferramenta aqui, por exemplo, ó. Eu só não estou conseguindo ver aqui quando trava, tá? Mas se travar e ficar... Só abrir aqui, peraí que ele tá abrindo o cloud, eu quero o chat. Ó, tá vendo aqui essa tela minha? Sim. Oi, estão me escutando? Agora sim. Oi, estão me escutando? Oi, então? Sim. É que cada recurso que eu abro aqui, ele trava, tá? Então, mas eu queria só te mostrar, abro aqui, ele trava. Eita, o prof caiu. Ô, Giza, mas na aula passada o Alex explicou, né, Bruno, de onde as localidades e quais, assim, que tem modelos que você, dependendo são mais específicos, né, Bruno? Ele falou que tem modelos, por exemplo, de acordo com o que você vai usar, que é mais adequado. Aí ele mostrou os locais onde são alimentados. Eu acho que na aula passada dá para você ter uma ideia melhor dos LMs, né, Bruno? Que o Alex explicou. Ele mostrou onde ficam os servidores lá que armazenam as Isso. informações, Aí, nos países, cidades diferentes e tal. E aí a velocidade, por exemplo, se você está no Brasil, dependendo do que você vai fazer, não é legal você armazenar, por exemplo, nos Estados Unidos, por conta da distância, da velocidade. localidade, aí tem todas essas informações que são alimentadas dentro do local onde foi criado, sabe, Giza? Tipo assim,
Então, talvez na aula passada, se você assistir, vai ficar um pouco mais clara essa sua dúvida aí. Entendi. Oi, estão me escutando agora? Sim. Eu queria abrir aqui para te mostrar, Giza, mas você vê, eu abro um recurso aqui, ele trava Não, mas tudo aqui, tá? eles falaram que também tá na aula passada. Aí qualquer coisa eu volto também, não tem problema. Mas acho que Tá, você já conseguiu responder. beleza. Vamos lá. Então, assim, o conceito básico aqui de inteligência artificial é a gente dividir as camadas ali, né? Uma vez, Giza, eu acho que você me perguntou isso já há um tempo já, né? O que que era a inteligência artificial e tal. Então, quando a gente fala de IA, a gente está falando de um termo genérico. Dentro da IA pode ter diversas coisas. Então a IA, aí até eles colocam aqui uma representação como aquelas matrioscas lá, né, das bonecas russas, que IA, dentro da IA, contém uma série de outros termos sobre inteligência. Então IA nada mais é de tudo que representa a inteligência humana é considerado inteligência artificial, tá? Dentro da inteligência artificial, a gente tem um machine learning, que é o aprendizado que a gente tinha falado ali de modelos de LLMs, tá? Então, quando a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de machine learning, tá? E dentro do machine learning, a gente tem o deep learning, que aí é a representação daquela rede neural, é o aprendizado profundo, aprofundado, tá? Então, o deep learning está dentro de machine learning, que está dentro de inteligência artificial. Eu posso falar que toda inteligência artificial é um machine learning? Não. Mas eu posso falar que todo machine learning é uma inteligência artificial. Todo deep learning é um machine learning, que é uma inteligência artificial. Ficar com essas siglas aqui, sabendo exatamente ali o que é cada um dentro desse guarda-chuva de inteligência artificial, vai ser importante para os próximos passos aqui que a gente for dar no aprendizado, tá? Então, machine learning, eu estou falando de aprendizado de máquina, tá? Tudo que é aprendizado, quando eu falo ali que eu estou treinando um modelo, eu estou falando de machine learning. Quando eu falo que eu estou usando uma rede neural para treinar esse modelo, para ele dar pesos e medidas ali para as palavras e trazer para mim um modelo específico de algum assunto específico, treinado com palavras que eu preciso ou com termos que eu preciso, estou falando de deep learning, tá? E tudo isso é uma inteligência artificial. Aí você imagina, então, assim, o seguinte, né? Ó, a IA, ela funciona ali como um comportamento programado, né? Então, tudo que eu estou falando que ele simula a inteligência humana, eu estou falando de inteligência artificial, tá? Então, qualquer coisa que, por exemplo, fazer uma receita de bolo num comportamento programado ali, um sistema que faz isso, mesmo que condicional, é uma inteligência artificial. Não deixa de ser uma inteligência artificial, tá? Mas ele é um machine learning? Não. Porque o machine learning, ele funciona como um aprendizado, né? Então, imagina, é um robô ali, ó, provando ali as coisas e tendo conhecimento daquilo, tá? E aí é onde eu falo que a inteligência, ela não tem raciocínio, ela não tem sentimentos, né? Mas ela aprende. Então é como se tu estivesse falando para uma criança ali, que aquele cachorro é cachorro, no começo ela não está aprendendo, mas de tanto repetir, de tanto estudar aquilo, ela uma hora vai aprender que aquele caso ali, aquela representação, aquela imagem é um cachorro. E ela aprende aquilo, não o significado do cachorro em si, mas que o cachorro é um cachorro, a imagem é um cachorro. Tá? E o Deep Learning ali né, a rede neural, né, que a gente falou ali, mostrou ali um pedaço da representação de rede neural, é o que acontece lá dentro. Né? A máquina trabalhando ali para gerar as informações que a gente necessita. A próxima palavra. Tá? Aí, como eu falei, né, ó, todo Deep Learning é uma forma de inteligência artificial?
Lembrando das bonecas lá, ó, todo deep learning é uma forma de inteligência Sim, artificial? Sim, sim. né? Tá dentro do guarda-chuva inteligência artificial, né? Mas aí, no caso aqui, ó, deixa eu ver, então, a resposta é sim, branco, tá dentro da boneca de inteligência artificial, ok. Aqui eu gerei essas imagens ontem, pessoal, então eu nem estudei elas, tá? Tô explicando aqui no Se Vira nos 30 mesmo, tá? Bom, falando de treinamento de modelo, de machine learning, aí a gente já entra em algumas divisões aqui, tá? Então, quando eu falo de treinar dados, de dar esses dados para a inteligência artificial aprender para mim, eu tenho que pensar que existem dados de diversas formas, né? Então, eu tenho dados estruturados, que são aquelas tabelinhas, imagina a tabela de Excel ali, que tem nome, coluna, tudo formatadinho, bonitinho. Então, esses dados aqui são mais fáceis de processar, porque elas já estão formatados. Mas eu tenho dados não estruturados, que são o quê? Imagens, áudio, listas, às vezes, ali, textos que eu não tenho significado nenhum, né? Não tem significado nenhum, não tem estrutura nenhuma, né? Então, esses aqui, aí eles precisam de técnicas específicas ali, especiais para trabalhar com esses dados. Então, imagina, estou falando de machine learning, de treinamento de dados, treinamento de modelos de inteligência artificial. Esses modelos é que são usados para a inteligência artificial trabalhar. E aí, quando eu falo de machine learning, eu tenho que ter essa divisão de dados estruturados e dados não estruturados. Tem um outro aqui que é dados semi-estruturados, tá? Eu não sei se nessa apresentação aqui vai ter, mas depois a gente vai falar sobre eles também, tá? Os semi-estruturados é como se, por exemplo, acho que todo mundo conhece aqui um arquivo XML. Conhece ou não? XML, né? Arquivo? Sim. Arquivo XML ali é um dado semi-estruturado, porque ela tem uma certa estrutura, né? Tem ali o nome do dado em si, né? E o que e a informação, o dado e o tipo do dado, mas não tem ali algumas especificações de tipo o tipo específico do dado, se é um dado inteiro, se é um dado de texto, ou enfim. Por isso que a gente fala que ele é semi-estruturado. Ele não está numa estrutura totalmente alinhada, não é desestruturado, ele tem ali uma certa estrutura, então a gente chama de dados semi-estruturados. Tá? Esses são os três temas que vão cair na prova bastante. Então, imagina, uma planilha de Excel é um dado estruturado, tem linha e coluna. Uma imagem já é um dado não estruturado. E imagina eu passar todas essas informações para uma inteligência artificial para ela trabalhar para mim, entendeu? Para ela fazer alguma coisa. Alex, eu tive isso aí em estatísticas, mano, de dados estruturados, não estruturados, e tem mais um outro lance que eu não lembro. Deve ser o semi-estruturado, não sei se. Isso aí. Então, beleza. Aqui falando mais do mesmo, né? Ó, estruturado é tudo separadinho, bonitinho, identificado, né? E o semi-estruturado é a gaveta do Bruno aqui, ó. Beleza? Bom, e aí, quando a gente fala de dados não estruturados, a gente precisa daquelas técnicas especiais para treinar esses modelos. Então, os dados não estruturados, a gente tem aqui dados rotulados, né? Que, por exemplo, aquela imagem, eu tenho o rótulo dele que é um cachorro. Então, a inteligência já sabe que aquilo é um cachorro, né? A resposta já é imediata. Mas eu posso ter dados não estruturados, não identificados ali para um modelo de inteligência artificial, né? Então, aí o que acontece nessa questão do dado não estruturado? A máquina precisa descobrir o que é, ela precisa aprender o que é esses dados não rotulados, né? Que está dentro de um dado não estruturado. Entendeu? Então, dentro de um dado não estruturado, eu tenho dados rotulados e dados não rotulados. Deixa eu ver se essa apresentação aqui para colocar perfeitamente no Excel.
Não estruturado, alguém colocou. Aqui é uma pergunta, né? Então, por exemplo, uma pasta cheia de fotos ali, de raio-x, sem nome de pacientes ou diagnóstico, é estruturado ou rotulada? Né? Então, nesse caso aqui, como a gente viu, ele é um dado não estruturado e não rotulado, porque não tem ali um rótulo dizendo o que é aquela imagem, né? E é um dado totalmente não estruturado, né? Que é uma imagem, entendeu? Então, é uma imagem não estruturada e não rotulada. Bom, e aqui é o jeito como esses dados são, como a máquina aprende esses dados, né? Então, por exemplo, dentro de um aprendizado de máquina, eu tenho o processo supervisionado. O que ele faz aqui? Ele pega dados rotulados ali e o objetivo dele é aprender a resposta, é prever a resposta, né? Então, ele está supervisionado, é como se fosse um aluno com gabarito. Então, eu tenho essa parte supervisionada. Não supervisionada, aí é onde o modelo ele vai aprendendo usando os dados não rotulados ali. Então, o que ele faz? Ele começa a agrupar, né? Ele começa a pegar padrões desses dados não rotulados e agrupar em determinados pontos para depois ele rotular esses caras. Então, ele não aqui ele colocou como explorador, né? Mas é um não supervisionado. Tá? Por reforço aqui, aí o reforço ele funciona da seguinte forma: é como se eu estivesse ensinando um cachorro, né? A aprender ali. Então eu vou dando petisco para o cachorro. Então eu vou ensinando ele de acordo com o meu feedback. Então, ó, esse cara, ó, você acertou, ok, toma aqui um ponto, e aí ele já aprende aquele dado como ele aprende que aquele cachorro, aquela imagem de cachorro é um cachorro, e eu dei uma pontuação, e aí eu dei um reforço para ele aprender aquele dado, tá? Aprender aquela informação. Deixa eu ver esse daqui, não sei se... Aqui, ó. Se o banco quer prever uma transação de cartão de crédito, se ela é fraude ou legítima, que tipo de modelo eu posso usar? Que é aquele exploratório, né, não? Então imagina ali, ó, que eu estou prevendo uma transação, né, de um cartão de crédito ou fraude. Isso é um modelo supervisionado, tá? Porque eu tenho dado rotulado ali de transação e aonde eu vou usar um modelo pré-treinado para me especificar se aquilo é fraude ou não. Então é um modelo, eu vou usar um dado rotulado e um modelo supervisionado para fazer essa transação. Aqui mais uma pergunta, né? Modelo treinado para fazer previsões de dados. Aqui é como eu falei, como eu gerei ontem essa apresentação, não estudei ela para apresentar para vocês, eu estou aqui no treinamento por reforço, né? Ó, a gente tem aqui computacional, a inferência, a prática, usa o modelo treinado para fazer previsões de dados novos, rápido e direito. Não sei se vai adiantar a gente entrar
Regras de loteria. Bom, acho que aqui, então, no domínio Travou aí, Alex. Ele travou, ele não tá ouvindo, né, Bruno? Sei lá, né? Ele travou a tela. Ele pediu para avisar, mas só quando voltar. Bom, que dá tempo de pegar um e cafezinho. Tá bom. PNL, Servido. Tinha travado Alex, você aí. travou. Travou? Então, não tinha nem visto aqui. Aqui eu acho que a hora que eu abri aqui o mapa mental. Ó, dentro do mapa mental, então, a gente está aqui na parte de fundamentos, né? Conceitos básicos, a gente falou ali de Machine Learning, Deep Learning, e explicou ali um pouquinho sobre o que acontece dentro da inteligência artificial. E redes neurais e PNL é um assunto mais específico aqui, tá? Então, a gente falou também de tipos de aprendizado, né? Ó, supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço, tá? A gente vai entrar mais específico em cada um deles aqui, tá? Os tipos de dados a gente falou também, ó, de estruturados, ó, aqui tá falando, ó, semi-estruturados, ó, que é o JSON, NoSQL aqui é banco de dados, tá? E ciclos de vidas de machine learning, que ali é a parte do treinamento, né? Como que funciona um treinamento de um modelo de dados fundacional, tá? Que é o LLM lá, o modelos de Large Language Model. Aqui, então, nessa parte de fundamentos, prometo para a próxima reunião nossa, a gente ter uma coisa bem estruturada aqui em cada uma desses itens, tá? E aí o objetivo aqui é a gente fechar esse domínio, que é o fundamentos de machine learning, que é o primeiro domínio. A certificação, ela é em todos esses domínios, tá? Eu vou só voltar um pouquinho aqui para mostrar para a Giza. Tá na nossa outra apresentação lá, tal, mas só para fortalecer aqui a explicação. Fundamentos. Deixa eu ver se eu tenho aqui já. Acho que não vou ter. Peraí. Deixa eu ver, tá dentro de. Deixa eu procurar aqui o documento da certificação, o Giza. Só um momento. Aqui o guia de certificação, tá aqui. Se não travar tudo aí, né? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Não. Tá travando tanto. Atualizar. Ixi. Não tá abrindo o documento. Deixa eu ver se eu consigo abrir de outro jeito. Ixi, o documento tá... Olha que você vai abrir aí, hein, Alex? Ele trava? Não. Guia. Eu vou tentar abrir o site, mas talvez trave aqui, tá? Não dá nem para falar assim, se travar, vocês me avisam, né? Porque vai travar. Então... É igual o Bruno, você travado, ele falando, Alex, você tá travado, estava travado. Ela vai cair sua conexão aí, ó.
Eu vou te falar, os dois da TI tá complicado, você viu, mamãe? Referência aí tá boa dos dois da TI, viu? Tá difícil, né? Deixa eu ver se eu acho o guia aqui. A Mori tá atrapalhando aí, ele. Nossa, vocês estão escutando o latido da Molly? Ai, saudades da Molly. Aqui, ó. A prova, ô Giza, ela é separada por domínios, tá? Aí lá na apresentação eu falei do custo da prova, como que funciona essa parte da prova de certificação da IA Practitioner, tá? Depois você pode dar uma olhadinha lá no vídeo. Mas ela está dividida em 5 domínios, tá? Que é os domínios que a gente vai trabalhar aqui no nosso mapa mental. Fundamentos, deixa eu ver se está aqui como fundamentos. Opa. Fundamentos, né? Fundamentos de IA generativa, aplicações de modelos, serviços de infraestrutura e responsabilidade de segurança. Então, a gente está aqui dentro do modelo 1, né? Domínio 1, na verdade, que é 20% do conteúdo pontuado na prova. Tá? Então, a gente terminando essa parte aqui, a gente já vai estar com 20% concluído, tá? Então, para a próxima reunião, eu vou trazer esses pontos aqui mais específicos ali para a gente entrar a fundo em cada um deles, tá? A gente já falou bastante aqui sobre conceitos básicos, sobre como funciona ali por trás, como separado. Então, quando a gente for falar aqui de algoritmos de modelo, a gente já vai saber que existe uma função softmax que faz a especificação de atenção dentro de uma rede neural. É óbvio, né, que isso aqui é tudo aprendizado, então a gente vai reforçar bastante esses conceitos para ficar bem claro, tá? Então a gente vai dividir esses domínios, ok? E aí eu queria mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Quando a gente tivesse essa parte aqui definida, a gente vai entrar aqui, ó. Aí eu fiz um esquema aqui muito legal. Deixa eu ver se está aberto. Aonde está aberto? Cadê? Não é aqui. Aqui. Aí, o que eu fiz? Ó? Eu criei um simulado. Eu usei aqui uma inteligência artificial chamada Claude. Tá? Claude da Anthropic, tá? É uma espécie de chat GPT, mas é da Anthropic. O chat GPT é da OpenAI. Esses negócios também a gente vai mais para frente falar bastante, né? Esse modelo aqui é de qual empresa, como que ela trabalha, quais são as famílias de modelos que eu queria ter mostrado ali para a Giza. Eu ia mostrar, Giza, as famílias de modelos separadas ali, né? Então, por exemplo, eu tenho o Gemini, que é do Google, eu tenho o Claude, que é da Anthropic, eu tenho o ChatGPT, que é da OpenAI, que na verdade é financiada pela Microsoft. Então, essas coisas a gente vai pegando com o tempo aqui, tá? Mas aí, quando a gente tiver preparado ali já a primeira, o fundamentos, a gente já pode entrar aqui, por exemplo, ó, nas questões do primeiro domínio, tá? Então, aqui a gente já vai começar a fazer simulados. Quando a gente tiver ali o aprendizado, a gente vai começar a fazer simulados aqui do tema que a gente estiver estudando, tá? Então, por que eu fiz esse simulado? Porque os simulados que tem ali na internet, depois a gente pode até fazer alguns, ele já é uma sequência ali, ele não está dividido por domínio, é uma sequência e misturado. Como que vai acontecer na prova, tá?
Mas aqui, para o nosso aprendizado, então no final, a gente já pode falar assim, vamos fazer um simulado aqui do Fundamentos de IA, o primeiro domínio ali, são 13 questões, a gente faz de uma forma mais específica e tal. Então, por exemplo, eu tenho aqui, qual que é a métrica de avaliação, imagina que a gente está falando de treinamento de modelos de machine learning, né? Qual que é a métrica de avaliação, a mais apropriada para um modelo de classificação que lida com conjuntos de dados altamente desbalanceado, né? Onde classe minoritária, eu acho que essa fonte aqui está meio zoada, eu vou trocar essa fonte. Classe minoritária é a mais importante, né? Então, detecção de fraude. A gente chegou meio a falar ali sobre detecção de fraude, mas não especificou qual é a métrica usada aqui, tá? Cara, aqui está muito específico, né? E eu acho que esse daqui faz parte do mesmo do domínio 1, faz parte do domínio 1. Mas ele entra ali no ponto de treinamento. Então, quando a gente for fazer uma resposta aqui, por exemplo, nesse caso aqui, qual que é o tipo de métrica, né, que é usado para detecção de fraude? Acurácia, consciência, erro quadrático. Se eu não me engano, é a métrica F1 Score, que ele vai classificar a detecção de fraude, eu acho, tá? Vou clicar aqui. É isso mesmo, Então, por exemplo, a métrica usada aqui é a F1 Score. Então, qual que é o gabarito dela? A F1 Score é uma média harmônica entre precisão e recall. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Ela penaliza os modelos. Lembra que eu te falei lá a hora que ela, além de classificar qual que é a melhor a palavra mais provável, ela também penaliza a menos provável? Então, nessa parte de métricas ali, que é usado no treinamento do modelo, ele também penaliza como está detectando fraude, né? Ele penaliza ali as informações e o modelo que ignoram a classe minoritária. Ele totalmente ignora o que não é específico, sendo ideal para cenários desbalanceados como detecção de fraude. E aí aqui ele explica também o porquê as outras não tá vendo? Então a acurácia não é por conta disso, o MSE, né, que é o erro quadrático médio lá, não é por conta disso, e assim por diante. Então, mas o que eu quero explicar aqui? A gente vai usar esse simulado para a gente toda hora, né, que a gente terminar ali um treinamento, que a gente terminar ali um tópico, a gente já vai meio que fazendo a gente vai treinando ali o que a gente está aprendendo, tá? E aí depois, no final, a gente pode fazer um simulado como da prova, para ficar claro como que vai funcionar lá na hora da prova. Um simulado diverso, com perguntas diversas, e aí com tempo, né? A gente pode fazer simulados com tempo, representando o que vai acontecer ali na prova, tá? E é isso, pessoal. Eu acho que não sei se... e como que eu criei isso aqui, né? Então, aqui no Cloud, eu pedi para ele gerar... acho que não é esse cara aqui. Atualização, prompt, configuração, ação de fundamentos... Isso aqui é outra coisa que eu estou fazendo, mas aqui dentro eu pedi para ele fazer isso, né? E aí aqui eu usei técnicas lá do prompt, que a gente falou na semana passada, e depois é legal, Giza, se você puder assistir, a gente falou ali sobre essa questão de prompt, de ter um prompt bem elaborado, de estar um prompt ali especificado, dividido por, como que se diz? Ter um prompt que fale o que a inteligência artificial para ela não alucinar, né? Se eu chego aqui para ela e falo assim, monta um simulado da certificação tal, ela vai começar a fazer da cabeça, né? Digamos assim, ela vai começar a fazer do jeito que ela aprendeu, como ela foi treinada lá por modelo. Então, se eu não tiver um prompt bem específico, eu vou deixar ela tomar decisões por mim. Então, quanto mais específico um prompt for, menos decisões eu vou dar para ela e ela vai ficar mais objetiva e vai diminuir a alucinação
que é no final aqui, ela vai ter que entregar alguma coisa. Então, se eu não deixo um prompt bem específico, ela vai entregar e provavelmente assuntos até inventados. Ela vai começar a inventar, lembra, né? Probabilidade estatística, ela está prevendo a próxima palavra. Então, ela pode, muito bem, de acordo com o que foi treinado, ela inventar alguma informação. No caso aqui do nosso simulado, ela pode inventar uma pergunta aqui que nem existe, entendeu? Então, por isso que é um prompt bem elaborado aqui, dando papéis para ela, falando, ó, você é isso, e eu preciso de uma resposta estruturada desse jeito, eu não quero que você faça determinadas coisas, especificar o que ela não é para fazer também é muito importante dentro do prompt, né? E aí eu falei isso sobre eu falei isso na reunião passada e até mostrei um exemplo que eu tenho aqui de um banco de dados de prompt que eu uso essa inteligência artificial para ir lá nesse banco de dados, ver qual que é o melhor prompt, estruturar um prompt melhor e trazer aqui para mim como um prompt já montado certinho, do jeito que eu posso usar para depois criar alguma coisa específica que eu preciso fazer. Tá? Que nem no caso aqui foi criar esse material aqui de simulado, nessa qualidade aqui de informação. Mas o prompt, os modelos de prompts que você tem, modelos tipo de orientação, é de acordo com a orientação e não com o tema, é isso? Porque não tem como eu criar um modelo de prompt por tema, né? Entendeu? Eu vou tentar abrir aqui rapidinho para mostrar para a Giza. Se travar aí, vocês me esperam, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui como que ele é estruturado aqui, tá, Giza? Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Vamos ver. Vamos ver se não vai travar. Oi, voltou? Voltou e apareceu aqui. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é por tema, não é por... Fica travado, gente. Não, eu sei, mas pelo que eu tô vendo aqui, o dele é por tema e não é por orientação. Por tema deve dar um trabalhão lascado, porque tiver que criar um prompt. Está com os dois. Voltou. Oi, voltou? Voltou. Ó, só voltando aqui, Giza. Voltou, né? Tá vendo aqui a tela dos prompts? Tô, mas esse modelo aqui Tá seu vendo? é por tema, né? E por tema vai dar um trabalhão, não vai não? Porque se for criar um prompt por tema, é infinito, né? E não por orientação. Vocês estão escutando? Estão me escutando? Tá travando um pouquinho. Alô? Sim, Tá travando? mas tô te escutando. Vou fechar aqui porque tá travando. Alô? Voltou. Oi, tá escutando? Sim. Voltou. Eu fechei aqui. Estão me escutando agora, né? Sim. Então, Giza, repete aí a pergunta para o Alex, acho que ele não entendeu. Você tá conseguindo que ver a travou gente, tudo aqui. Eu Alex? Tá não travando consegui pra você? abrir. A gente tá Eu travando tô pra conseguindo você? ouvir vocês me ouvem? Sim. Não. Tá. Não, tá te ouvindo, estamos te ouvindo sim. A minha pergunta, assim, tipo, os modelos de prompt, eles são feitos por orientação, ou seja, eu orientando como que eu quero ter aquela resposta, ou é por tema? Pelo que eu vi aqui nos seus prompts, eles são por temas. Só que por temas, ele dá um trabalhão, não dá não? Porque por cada tema que você quer criar ou quer saber, você vai ter que criar um prompt, né?
Não tem como criar um padrãozinho assim, tipo, meio receitinha de bolo, de como que a forma que você quer obter as respostas. Aham. É que não abriu aqui, ô Giza, porque travou, mas eu tenho ali um modelo padrão de prompt, o separado ali, tá? O que, que ele precisa ter, as coisas mais básicas que um prompt precisa ter que o modelo de inteligência artificial vai entender bem, tá? Especificar um objetivo, criar um contexto, assim por diante. Eu tenho ali um modelo, eu vou passar aqui para vocês o modelo receita, né? Mas ali eu tenho um banco de dados já pronto, de prompts prontos para milhões de temas, tá? É mais de 1.000 prompts para temas variados aí. Ah, quero criar um Reels no Instagram, tal. Ali tem um prompt já meio que estruturado, eu só coloco as informações que eu preciso e aí ele coloca uma inteligência artificial e ele gera para mim. Só que até mesmo tendo esse banco de dados de prompt, é meio complicado eu ficar olhando lá e tal. Então, o que, que eu fiz? Aí já é uma coisa minha que eu expliquei para o pessoal lá, né? Esse Cloud Code, essa inteligência artificial, eu consigo conectar outras ferramentas nela. Então, os meus prompts estão numa ferramenta chamada Notion. Eu não sei se vocês conhecem a Notion, mas ela é mais basicamente ali igual ao OneNote da Microsoft, tá? É um repositório ali de textos e documentos que você pode armazenar, estruturar, organizar. É bem interessante. Tem até inteligência artificial dentro dele que você pode até ajudar a estruturar tudo isso. No Notion, então eu tenho esse banco de dados de prompt. Aí o que eu faço? Eu conecto ele no Cloud Code, na minha IA que eu uso, e dentro ali do meu prompt de IA, eu falo assim, ó, vai lá no meu Notion, estuda o melhor prompt com a melhor estrutura de engenharia de prompt que você conhece para montar um prompt para mim para um determinado tema. O tema é pá. Então, o que a IA vai fazer para mim? Ele vai lá, estuda todos aqueles prompts e aí ele pega a estrutura melhor específica para aquele determinado tema que eu pedi e já me traz um prompt pronto. Só que ele não me trouxe a cópia do prompt que ele viu lá no Notion. Ele estudou o prompt. Ele estudou toda aquela base de prompt. E aí ele vai montar um prompt específico com os temas com as especificações que eu quero de uma engenharia de prompt, né? Que existe esse tema de engenharia de prompt, que é gente especializada em criar prompt. Ele vai usar as técnicas específicas ali e já montar para mim um prompt pronto para eu jogar ou na mesma inteligência que eu tiver ali ou em outra inteligência artificial. Entendeu? Então, Quem faz eu já faço isso para... Quem faz isso? Você Oi? pede para a inteligência fazer isso? Ou tem um programa que faz isso automático? Isso. Ela faz isso para mim. Ao invés de eu ir lá no Notion, procurar o prompt e pegar essa cópia e levar para a minha IA, eu peço para a própria IA ir lá estudar e ela montar um prompt melhor, até mesmo do que tá lá, porque ela olhou tudo, ela viu a estrutura, ela olhou um documento que tem lá de engenharia, depois eu vou mostrar para vocês. Tem um documento lá de o que é engenharia de prompt, quais são as técnicas de engenharia de prompt. Então ela estudou tudo aquilo lá e trouxe para mim um prompt melhor. Quando eu criei essa página aqui de simulado, eu fiz exatamente isso. Eu falei assim, ó, eu preciso criar um simulado para certificação, tal, com respostas assim, assado. A estrutura tem que seguir a mesma estrutura do exame, separada por domínios, papapá. Especifiquei o que eu queria e falei assim, ó, agora você vai lá no Notion, estuda o melhor prompt para essa minha especificação, para esse meu contexto. Ele foi lá, gerou o prompt, eu peguei esse prompt, joguei na própria IA, numa outra sessão, né? Joguei na própria IA e aí ele me criou esse documento aqui. Essa era uma outra dúvida que eu tinha, assim, mas eu acho que isso aí vai ser mais para frente, assim. Mas era uma dúvida que eu tenho, na verdade, de permissões para a IA acessar outras coisas, assim, porque eu já tentei e não funcionou muito bem. Integração da IA com outras coisas, com arquivos, com ferramentas, com sistemas, sabe? Você pode usar esse notebook aí que o Alex falou. Que você joga os seus arquivos lá e pede para ela estudar os seus arquivos. Boa.
Tem Mas isso, se for uma e execução, tem uma também, execução. Gisa, tem uma, assim, a cada dia lança uma ferramenta nova de IA, tá? E para a gente ficar antenado em tudo que está rolando é impossível. Mas, assim, a Anthropic, ela tem uma ferramenta chamada Cloud Cowork, que ela é exatamente, ela tem acesso aos seus arquivos no seu computador. E aí, nessa ferramenta Cowork, você pode ir lá pedir para ele deletar uma pasta, ir lá pedir para ele separar os documentos. Você tem uma pasta lá que está tudo bagunçado. Dentro dessa ferramenta Cowork, você pode fazer assim, ó, vai lá na minha pasta e organiza aquela porra lá para mim. Separa por tal e por tema, sei lá. Organiza do jeito que você acha que tem que organizar. O Cowork vai fazer isso. Esse Ele bagulho vai aí. lá, Mas já tá funcionando isso aí, Alex? Que eu vi acho que uns já está 2 meses, um funcionando. mês atrás. Um mês atrás. Já está funcionando. Ele começou a funcionar só para Apple, né? Só para Só para Apple. Agora já está funcionando para Windows também. Tá? Já tem essa ferramenta. Eu tenho ela aqui, ainda não usei. Nem vou me arriscar aqui a mostrar para vocês também, porque essa bosta está travando, mas na próxima reunião eu vou tentar ver se a gente consegue uma outra ferramenta que não trave tanto para eu conseguir mostrar Mas ali em tempo ela real é para vocês. beta ainda ou já tá Não, full? já tá em uso já tá em uso. Ô, Alex, essa ferramenta que você está utilizando aí para compartilhar os conhecimentos com a gente, qual é o valor do investimento? Porque, de repente, vale a pena a gente fazer aí uma vaquinha e a gente comprar essa ferramenta, né? Pelo menos para a gente estudar, porque é muito importante, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu não, eu utilizo, lógico que eu não tenho esse conhecimento, por exemplo, da Giza e tal, mas eu utilizo bastante, eu acho muito importante esses nossos encontros. Então, tipo assim, eu estou disponível, de repente, a contribuir, sabe, numa ferramenta que possa ajudar a gente. Por exemplo, esse note que você está explicando é uma coisa que eu gostaria muito de me aprofundar um pouquinho mais. Não para ser uma especialista, mas que possa ajudar dentro do meu trabalho, entendeu? Então, assim, para mim é Tá? muito importante, como eu te falei, eu sou muito Ó, grata por essa oportunidade, para mim, muito, muito interessante dentro da minha realidade. Então, eu sou muito grata mesmo, muito produtivo esse tempo que a gente tem passado juntos, viu? o notebook, o Shirley, ele é gratuito, tá? O notebook LM, ele é gratuito. Você consegue fazer muita coisa aqui no modo gratuito, tá? O que muda de um plano para o outro por exemplo, a quantidade de ferramentas e a quantidade de fontes que você pode inserir. No plano gratuito, você pode inserir até 50 fontes, né? No plano Plus, você pode inserir até 100 fontes. Eu tenho o plano Pro aqui, porque eu estou usando muito essa ferramenta, né? E que nem eu falei aqui para vocês, ó, eu já tenho aqui, ó, toda essa quantidade de notebooks aqui criadas, tá? Então, um para cada assunto aqui. E hoje eu já vou ter que criar uma outra aqui, que eu comecei um estudo aqui. Eu preciso criar um outro notebook. E aí, por isso, eu peguei o plano Pro, que aí o plano Plus intermediário ali, ele é 20 e poucos reais por mês, 29, 25 reais, não lembro. O plano Pro é 90 reais por mês, tá? A conta, eu acho que a gente não consegue compartilhar. O que a gente consegue compartilhar é que nem eu fiz aqui, ó. Eu criei o notebook e eu compartilho o meu notebook para vocês, né? Então a gente consegue, por exemplo, aquele notebook, se você abrir aí, mesmo no plano gratuito, você vai conseguir ver tudo isso que a gente já criou. Eu crio aqui no meu plano Pro e compartilho com vocês. Então, isso é uma coisa. Mas assim, essas ferramentas de IA, eu acho muito difícil a gente conseguir compartilhar o uso delas, entendeu? Eu não estou conseguindo assim agora, talvez eu possa pensar mais tarde, como que a gente poderia fazer isso. Mas o notebook, eu acho que para começo, vocês podem começar no gratuito ali, que já tem muita coisa,
já dá para fazer muita coisa, né? Se você estiver fazendo um outro estudo, um outro assunto sobre um outro tema que você consegue usar no modo gratuito ali, com essas limitações que eu te falei, e aí, de acordo com o uso, você fala assim, puxa, o gratuito já não está me dando muito espaço, eu preciso de mais fontes aqui. Aí você muda para o Plus, que é ali R$ 29 por mês. O plano Plus eu precisava, poxa, criar infográficos mais robustos aqui. Aí você vai para o plano Pro. Tem o plano Master, o Max, se eu não me engano, que é R$ 600 por mês, mas aí já não tem lógica a gente ter o que diferencia Nossa, mas ele é que aí você consegue criar esse aí o que consegue fazer diferencia ele, meu Giza. trabalho, Alex? Assim, tipo, e eu ficar de boa dormindo? Não, o que diferencia ele, Giza, é que, por exemplo, no plano Max aqui do notebook, você consegue criar, você vê que você consegue criar resumos aqui em vídeo também, né? Não só em áudio, mas em vídeo. E aí, esse de vídeo no plano Max é vídeo cinematográfico, é coisa de cinema lá, sabe? Aqueles vídeos de cinema, aí você consegue criar ali no plano Max, tal. Mas não tem necessidade da gente ter aqui, né? Eu tenho por questões de quantidade de coisas que eu já estou colocando aqui. Mas o Pro ali já me atende muito bem, perfeitamente, tá? Aí são, por exemplo, nas nossas reuniões eu vou falar bastante sobre o que eu uso para vocês. Eu uso esse notebook LM para aprendizado. Eu uso o que eu ia abrir ali para mostrar para a Giza, que é para codificação mesmo, para criar sistemas ali, para criar as coisas. Eu uso o Git Copilot, tá? Que é uma IA dentro da IDE de programação que eu faço, que ali eu uso para programar. E que mais? E esse Cloud Code, que é o meu chat GPT. Eu não tenho chat GPT, então eu optei pelo Cloud Code, porque no meu acompanhamento de inteligência artificial, nas notícias que eu acompanho, o Cloud Code está atendendo. Avô. Falou lá como que é feito os treinamentos, é um modelo treinado que, ele tem muita coisa, ele é muito poderoso, assim, para criar, para fazer determinadas atividades aqui, então eu prefiro usar o Cloud Code, que aí dentro do Cloud Code eu tenho esse Cowork, que eu ainda não testei, que é mexer aqui dentro, inclusive eu vou até fazer um teste mais tarde, Giza, eu tenho uma pasta aqui totalmente bagunçada, eu vou pedir para o Cowork organizar para mim, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Enfim, essas são as ferramentas mais assim específicas ali que eu uso e que eu pago um determinado valor, né? Que nem aqui do notebook eu pago R$ 90 por mês, o do Kit Copilot eu pago R$ 50 por mês, e o do Cloud Code também é R$ 50 por mês. Então, assim, só de inteligência artificial aqui eu estou gastando R$ 200 por mês. E eu tenho que tomar muito Tá cuidado. barato, viu? Alex, tá barato, porque só o chat GPT eu tô pagando cento e pouco. Só o chat GPT, Tá bom. cento e pouco. Então, tá barato. Então, o Olha chat GPT... Gemini é melhor que o chat GPT, eu pago 20 conto. Você acha então, melhor, por exemplo, Eu não Bruno? vi. Eu não acho Qual, melhor. Bruno? o notebook Gemini. aqui, ele trabalha todo em Gemini, porque é do Google. O notebook LM, ele Vocês usa o acham modelo Gemini. melhor o Gemini? Eu não acho o Paga o Gemini melhor. Gemini, Bruno, esse eu perdi aqui. Eu acho Travou para melhor mim. o Gemini. É a mesma coisa do chat, assim, mas eu acho ele um pouco mais, dependendo do que você for fazer, mais realista, mais verdadeiro, sabe? Então, você Então, vê vai fazer que mais coisa. essa questão de modelos, ela é muito específica para as pessoas, entendeu? Então, cada um vai achar um modelo específico ali para o que ele trabalha. Ó, o Gemini tem umas vantagens, que agora eles lançaram um modelo de vídeo, de criação de vídeo, cara, que é fantástico, sabe? É coisa Isso que eu ia falar, o fantástica. vídeo é animal. É, coisa fantástica, entendeu? Então, cada hora, é por isso que eu falo, eu vou passar um memezinho
de um cara que representando assim você acompanhando as novidades de IA. O cara tá lá no mercado e a mulher começa a jogar os produtos dele assim, ele não consegue sacolar todos, sabe? Então é mais ou menos a representação do que a gente está enfrentando de modelo de IA. Porque, meu, toda hora aparece uma coisa nova. Toda hora Não, e a aparece gente, tipo, a cada vez que surge isso, a gente usa, tipo, 5% dele surge um novo, que tem 3 vezes mais recursos, e a gente tá lá, nos 3% da usabilidade do negócio, e não dá nem tempo de você aprender, já tem outra. Exato. É Falando que vai muito nisso... do que você se identifica também, né? Por exemplo, Exato. para mim pode ser top, mas para você já não te atende, tipo assim. E falando nisso daí, Giza, eu vou tentar abrir um negócio aqui para mostrar para vocês, ó, que assim, eu tava falando isso acho que foi não lembro se foi com o Wagner que eu tava falando, eu acho que foi com o Wagner. Olha só, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. A gente fala do potencial da inteligência artificial, mas a gente fala baseado no conhecimento que a gente já tem. Então, o que eu penso sobre inteligência artificial? A gente não sabe o real potencial dela, tá? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver minha tela. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim. Então, o que eu falo assim, ó, sobre o potencial da IA, a gente ainda não sabe, porque a gente não tem o conhecimento lá, né, do que ela... A gente não vive o que a inteligência artificial tem de potencial. Então, a gente fala baseado no conhecimento prévio que a gente já tem. E aí é onde a gente comete erros, porque, por exemplo, a inteligência artificial, ela vai mudar o paradigma do que a gente faz as coisas, de como a gente faz as coisas. Ela mudou totalmente. E ela vai mudar de uma forma que a gente nunca viu na humanidade. E por que eu falo isso? Por exemplo, no meu caso, tá? Eu vou dar uma experiência minha. Eu fazia sistemas programados. Então, eu determinava as ações daquele sistema de acordo com o meu conhecimento. Então, eu falava assim, ó, se isso for aqui, se isso for isso, faça isso, se isso for isso, faça isso. Eu ia determinando o mundo, como ele funciona, para ter um resultado, né? A IA muda esse paradigma. Eu não construo mais sistemas baseados em condições. Se isso, faça isso, se isso, faça isso. Não. Eu dou para a IA aprender. Então, ela vai aprender aquele modelo de mundo e ela vai me trazer um resultado. Então, mudou. Hoje eu não faço mais sistemas programados. Eu crio agentes de inteligência artificial que aprende aquele determinado assunto e monta um resultado para me trazer. Você vê que mudou totalmente esse paradigma? É mais inteligente pensando... mesmo, porque o recurso que ela tem é 1000 vezes maior do que o que a gente tem, né? Exato. Como a gente não sabe, a gente não viveu esse potencial, então a gente tenta trazer a IA para o nosso mundo, né? A gente trazer a IA para a nossa realidade, e não é assim que funciona, entendeu? A gente tem que viver a realidade da IA. E esse estudo aqui da inteligência artificial é muito legal, porque ele mostra exatamente isso, sabe? Ó, por exemplo, a Anthropic, que é a empresa que eu falei lá do Cloud, ela fez um levantamento que é assim, ó, essa parte azul aqui é o potencial da IA substituir o profissional dessa área, digamos assim, tá? De uma forma bem genérica, tá, pessoal? Não é nada assustador, não. Mas, por exemplo, na área de gestão, negócio... Alex, depois manda pra gente esse coisa, por favor. Essa imagem. Assim, ó, na área de gestão, negócio, computação, arquitetura, ali, ó, engenharia, jurídico, tá vendo? Ó o potencial que ele tem de fazer, da IA trabalhar sobre esses determinados temas, né? A gente tem ali, ó, manutenção de terrenos, IA, por enquanto, não tem nada específico que vai substituir essas áreas, tá? Vendas ali, ó, tá na metade, tá vendo? Então, beleza, esse é o potencial. Agora, olha na parte vermelha o que de fato estamos usando IA para essas determinadas áreas. Então, você imagina, na computação matemática, ela tem um potencial enorme, mas a gente não chegou nem na metade. A gente não usou o potencial da IA
para substituir esse profissional? A gente ainda não tem esse conhecimento, justamente por talvez muito erro que a gente está cometendo de tentar trazer conceitos e relações de IA para dentro do que a gente conhece e não nos preocupando em viver a realidade da inteligência artificial. Ô, Alex, assim, nessa parte, falar um pouco da minha experiência, eu vejo que a galera meio que usa muito, aí é lógico, para trabalhar e tal, mas usa muito para coisinhas básicas ainda. Por exemplo, na área musical, existe muita coisa da hora, assim, e eu observo que às vezes eu vou no estúdio, comento com os caras, falo, tipo, já cheguei no estúdio, quando você vai gravar uma música, primeiro você grava uma guia para você ir ouvindo e decorar. E aí chegava no estúdio lá com a música praticamente pronta, né? Mostrava para os caras, meu, como você fez isso? Aí eu falava, pô, tem uma IA que chama Moisés. Ó, usei o Moisés, tem uma que chama Suno, usei os dois, o Moisés. Aí os caras, não, mas a gente usa aqui, mas para, tipo, tirar a voz da música. Fala, não, dá para você fazer muita coisa com isso aí. Então a galera não sabe o que realmente dá para fazer. É o meu caso, eu quero aprender. Então, essas nossas reuniões, não só o foco na certificação, e até falei lá que quem não quisesse tirar a certificação também não tem necessidade. Eu vou precisar por questões de profissionais, mas quem também não quiser não tem problema nenhum. Só que o estudo vai ser um pouco focado à certificação. Mas ali a gente vai ter essa base, sabe? Por isso que eu foco muito em fundamentos, né? É como jogar futebol, né? Ah, não, nem jogar futebol. O voleibol lá que a gente foi fazer, Gisa, lembra? Que eu cheguei lá, pô, eu sempre joguei futebol, então eu sei jogar. É futevôlei, não era futevôlei? Futevôlei. Futevôlei. Eu sei jogar futevôlei, eu sei bater na bola, eu sei. Cara, é totalmente diferente. Os fundamentos são diferentes, sabe? Então, o fundamento é muito importante para a gente justamente, que nem o Bruno falou, saber usar a ferramenta de forma adequada, né? Quando agora vocês forem falar de prompt, vocês vão imaginar, puta, mas, cara, ele não entende palavra, ele transforma tudo em número, ele faz cálculo matemático para prever a próxima palavra, sabe? Então, dentro de um modelo ali de inteligência artificial, tá rolando bilhões de cálculos para ele prever essas coisas. E ele é totalmente probabilístico, né? A gente chama de modelos de IA como papagaios estocásticos, que é o quê? É um cara que repete baseado em probabilidade estatística, sabe? Então, a gente tem essa consciência de fundamentos e tudo, a gente começa a usar a inteligência artificial para melhor, né? Para as nossas atividades. E aí a gente aumenta ali a capacidade nossa de uso dessa inteligência artificial. Mas aí tem um ponto importante, que aí já entra numa parte filosófica, né? Que eu costumo falar bastante, até mesmo lá no trabalho, para as pessoas que estão começando a usar a inteligência artificial, é assim, a gente tem que entender que a gente não pode perder o nosso pensamento cognitivo. A gente não pode delegar tudo para a IA e deixar ela fazer tudo e a gente perder a nossa capacidade cognitiva de aprender, de estudar e de fazer as coisas, né? Então, sempre quando eu faço prompts, eu tenho isso na cabeça de falar assim, ó, eu quero que você faça isso. Eu monto lá o prompt pica das galáxias. No final, eu falo assim, ó, só que eu quero que você faça uma coisa. Me explique como que você chegou nesse pensamento. Me explique com detalhes como que você aprendeu isso, como que você chegou nisso, quais são as técnicas que você usou para isso. E aí, depois do prompt pronto e depois da tarefa pronta, ele me explica como que ele fez para aprender tudo aquilo e qual foi a direção que ele tomou e tudo, entendeu? Para justamente eu não perder esse pensamento cognitivo, sabe? De entender como que as coisas funcionam, de entender como tudo é feito, entendeu? Então, essa é uma grande sacada do uso da inteligência artificial. A gente não delegar tudo e não perder o pensamento cognitivo. Não deixar a nossa cognição das coisas serem diminuídas porque a gente delegou tudo para a inteligência artificial, faz aí e depois a gente vê. A gente vai virar mais curador das informações, né? Então, sempre quando a gente faz alguma coisa, a inteligência monta ali para mim, que nem ela montou aquele relatório lá para mim, montou aquele formulário.
Eu tive que ir lá, eu tive que ver as perguntas, eu tive que olhar para ver se de fato faz sentido. Então, eu virei um curador da informação, entendeu? Então, não é simplesmente gerou, tom e sai para frente, né? Fez sentido um pouquinho o que eu falei? Não sei se eu deixei claro. Super. Beleza? E aí, nos nossos encontros também, a gente, que nem eu falei na semana passada, Giza, é legal porque, tipo assim, vamos trazer. Eu vou começar, eu não comecei para não ficar bombardeando vocês de informação, mas eu vou começar, por exemplo, lançou esse estudo, eu vou passar lá no grupo para vocês ficarem antenados também. Ó, lançou um novo modelo, o Mitos, o Mitos da Anthropic está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu vou deixar lá para um artigo ou algum podcast para vocês também ficarem mais antenados nisso, tá? Ah, não, Alex, artigo eu vou pedir para a IA traduzir. Não vem com artigo, não. Podcast, beleza. Pega o artigo, joga lá no notebook e fala assim, ó, meu, resume aí para mim, faz um... Exato. Já era, entendeu? Boa. É isso. Ficou legal, pessoal? Não sei se ficou bacana. Muito legal. Muito bom, Curti, super tô curtindo, Alex. Vou concluir aqui. Muito leve, assim, e leve e... Eu tô curtindo ver o Bruno